Você acordou hoje e a primeira coisa que veio à sua mente foi aquela voz sussurrando. Será que vai dar certo? E se não conseguir? Você não é capaz. Eu sei que você conhece essa voz. Ela chega antes mesmo do café da manhã, antes da primeira oração, antes de qualquer coisa boa que Deus quer fazer em sua vida. Mas eu tenho uma notícia para você nesta manhã. Essa voz mentirosa não vem do seu Pai Celestial. Deus não alimenta seus filhos com pensamentos de dúvida e medo. Não. O Senhor tem preparado para você um banquete de fé, esperança e vitória. Como está escrito em Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Quantas manhãs você já perdeu ouvindo as mentiras da própria mente? Quantas oportunidades de bênção escaparam porque você deu crédito aos sussurros do medo, ao invés da voz do Altíssimo? Hoje isso muda. Hoje você vai aprender a discernir entre a voz de Deus e as mentiras que sua mente tenta te convencer que são verdades. Você sabe por que tantas pessoas começam o dia derrotadas? Porque elas acordam e, ao invés de buscar a face do Senhor, ficam ruminando os problemas, alimentando as preocupações, mastigando as incertezas. Mas você não foi chamado para viver assim. Você foi chamado para uma vida abundante, para uma manhã cheia de esperança, para um dia onde cada passo é dado com a certeza de que o Deus do impossível está ao seu lado. Lembre-se das palavras de Jesus em João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa voz que te encheu de dúvidas esta manhã é a voz do ladrão. Mas a voz do bom pastor está aqui, neste momento, chamando você para uma vida onde o medo não tem lugar, onde a dúvida não encontra terreno fértil. Eu quero te convidar a fazer parte de uma jornada transformadora. Se você está cansado de começar seus dias com o coração pesado, se você quer acordar todos os dias com uma palavra de fé que alimente sua alma, então clique no botão de inscrição agora mesmo. Porque quando você se inscreve neste canal, você não está apenas recebendo vídeos, você está recebendo uma dose diária de esperança, um alimento espiritual que vai nutrir sua fé e fortalecer sua caminhada com Deus. Imagine acordar amanhã e, ao invés daquela voz de medo, você ouvir a voz do Espírito Santo lembrando você de quem você é em Cristo. Imagine começar cada dia não com ansiedade, mas com a certeza de que o Senhor dos Exércitos está contigo. Isso não é um sonho, isso é uma promessa de Deus para a sua vida. Então clique em inscrever-se e ative o sininho, porque você merece começar cada manhã alimentado pela palavra de Deus, não pelas mentiras da sua própria mente. Você merece uma vida onde a fé é maior que o medo, onde a esperança é mais forte que a dúvida. E eu estarei aqui todos os dias para te lembrar dessa verdade que pode transformar não apenas suas manhãs, mas toda a sua vida. Hoje nós vamos juntos quebrar essas correntes de pensamentos negativos que têm roubado sua paz. Hoje você vai aprender a discernir a voz de Deus em meio ao barulho da vida. Hoje é o dia do seu recomeço espiritual. Você já parou para pensar como essa batalha silenciosa acontece dentro da sua mente? É como se houvesse uma rádio sintonizada na frequência errada, tocando constantemente uma música que você não escolheu ouvir. E o pior é que essa música toca especialmente alto nos momentos mais importantes da sua vida. Quando você está prestes a tomar uma decisão importante, lá está ela, você vai fracassar. Quando você está se preparando para um novo desafio, ela sussurra, você não tem capacidade. Quando você está orando por um milagre, ela grita, Deus não vai te ouvir. E o mais triste é que muitas vezes você nem percebe que está ouvindo. Essa dor é real, meu irmão, minha irmã. Essa luta que você trava todas as manhãs contra seus próprios pensamentos não é fraqueza, é uma guerra espiritual. E você não está sozinho nessa batalha. Milhões de filhos de Deus acordam todos os dias, enfrentando o mesmo exército de mentiras que tenta convencê-los de que não são dignos, não são capazes, não são amados. O que acontece quando você alimenta esses pensamentos? Sua fé começa a minguar como uma planta sem água. Seus sonhos começam a parecer impossíveis. Suas orações se tornam mecânicas, sem vida.
Porque no fundo do seu coração, você começa a duvidar se Deus realmente está ouvindo. E aí, meu querido, você entra num ciclo perigoso. Quanto mais você duvida, mais fraco se sente. Quanto mais fraco se sente, mais duvida. Você já se pegou sabotando suas próprias bênçãos? Já aconteceu de uma oportunidade aparecer na sua vida e você mesmo se convencer de que não merece? Já houve momentos em que você deixou de orar por algo porque acreditou que era pedir demais para Deus? Isso, meu amado, é o resultado de uma mente alimentada com mentiras ao invés de verdades. E o que dizer daquelas noites em que você deita a cabeça no travesseiro e, ao invés de gratidão, seu coração está cheio de ansiedade pelo amanhã? Você fica repassando na mente todos os "e se" da vida. E se eu perder o emprego? E se a doença voltar? E se meus filhos se afastarem de Deus? E se o dinheiro acabar? Essa tempestade mental rouba sua paz, rouba seu sono, rouba sua alegria. Mas o que mais dói é quando você percebe que está transmitindo esse mesmo medo para as pessoas que você ama. Seus filhos começam a enxergar em você não a segurança que deveriam ver, mas a mesma ansiedade que você carrega. Seu cônjuge passa a caminhar sobre ovos, porque percebe que você está sempre esperando o pior. E assim, essa prisão mental se torna uma prisão familiar. Quantas bênçãos você já perdeu por causa desses pensamentos? Quantas vezes Deus estava preparando algo maravilhoso para a sua vida, mas você estava tão focado no medo que não conseguiu enxergar? Quantas portas ficaram fechadas não porque Deus não queria abrir, mas porque você não teve coragem de bater por acreditar que não merecia entrar? Essa dor é profunda, porque afeta não apenas o que você faz, mas quem você é. Ela muda a forma como você se vê no espelho, a forma como você conversa com Deus, a forma como você se relaciona com as pessoas. Você começa a se esconder, a se diminuir, a pedir desculpas pela própria existência. E sabe o que é mais triste? Você começa a achar que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Você começa a acreditar que ser cristão é sinônimo de viver com medo, de aceitar as migalhas, de nunca ousar sonhar grande. Mas isso, meu querido, é uma das maiores mentiras que o inimigo da sua alma já conseguiu plantar na igreja. Hoje, nós vamos juntos quebrar essas correntes. Hoje, você vai descobrir que Deus tem um plano muito diferente para a sua mente, para seus pensamentos, para a sua vida. Mas eu tenho uma notícia gloriosa para você nesta manhã. O Deus que você serve não é o autor da confusão, não é o pai da dúvida, não é o criador do medo. O nosso Deus é o Deus da paz, da fé, da esperança. E Ele tem promessas específicas para libertar sua mente dessas prisões, que têm roubado sua alegria. Ouça o que o Senhor diz em Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Perfeita paz, não uma paz parcial, não uma paz que vem e vai, mas uma paz perfeita para aquele que mantém seus pensamentos fixos no Senhor. Isso significa que existe uma forma de viver onde os pensamentos de dúvida não encontram lugar para se estabelecer. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, não deu uma sugestão, ele deu uma ordem. Não se inquietem com nada, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:6-7. Você percebe? A paz de Deus não apenas toca seu coração, ela guarda sua mente. Deus não quer que você viva como prisioneiro dos seus próprios pensamentos. Em 2 Coríntios 10:5, Paulo nos ensina a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que você tem autoridade espiritual sobre sua própria mente. Você não precisa aceitar passivamente cada pensamento que surge. Você pode tomar cada pensamento de dúvida e submetê-lo à verdade de Cristo. E qual é a verdade de Cristo sobre você? Romanos 8:1 declara: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Aquela voz que te acusa, que te diminui, que te faz sentir indigno, ela está mentindo. Deus olha para você através do sangue de Jesus e vê um filho amado
um herdeiro do reino, alguém por quem vale a pena morrer. O próprio Jesus disse em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Jesus não depende das circunstâncias. Ela não vem porque tudo está bem lá fora. Ela vem porque Cristo está bem aqui dentro do seu coração. Você sabe qual é uma das minhas promessas favoritas? Está em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vós respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem pensamentos sobre você e não são pensamentos de julgamento, não são pensamentos de rejeição, são pensamentos de paz, de esperança, de um futuro próspero. Em Salmos 139, 17 e 18, Davi se maravilha, que preciosos me são os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles! Se os contasse, seriam em maior número do que os grãos de areia. Enquanto sua mente se ocupa com pensamentos de medo, a mente de Deus se ocupa com pensamentos preciosos sobre você. Pensamentos tão numerosos quanto os grãos de areia do mar. O profeta Isaías nos lembra em Isaías 55, 8, 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso significa que quando você pensa impossível, Deus pensa possível. Quando você pensa fracasso, Deus pensa vitória. E em Romanos 12, 2, Paulo nos mostra o caminho. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sua mente pode ser transformada. Você não precisa aceitar os padrões de pensamento deste mundo. Você pode ter uma mente renovada, uma mente que pensa como Deus pensa. Meu amado, essas não são apenas palavras bonitas. São promessas do Deus que não pode mentir. Ele está te oferecendo uma troca. Seus pensamentos de medo pelos pensamentos dele, de fé. Suas dúvidas pela segurança dele. Sua ansiedade pela paz dele. Você aceita essa troca? Deixe-me te contar a história de uma mulher que conheço. Ela acordava todas as manhãs com o mesmo pensamento. Você não vai conseguir sustentar seus filhos sozinha. Viúva há 2 anos, ela lutava não apenas contra as dificuldades financeiras, mas contra uma mente que a bombardeava constantemente com previsões sombrias sobre o futuro. Todas as noites, ela se deitava calculando contas, recontando o pouco dinheiro que tinha, e sua mente criava cenários devastadores. E se você não conseguir pagar o aluguel? E se seus filhos passarem fome? E se você não for uma mãe suficiente? Esses pensamentos se tornaram tão constantes que ela começou a acreditar que eram premonições de Deus. Mas um dia, durante uma oração desesperada, ela ouviu uma voz suave em seu coração. Filha, esses pensamentos não vêm de mim. Eu sou o Deus da provisão, não da escassez. Foi então que ela decidiu fazer algo revolucionário. Toda vez que um pensamento de medo sobre o futuro viesse à sua mente, ela o substituiria por uma promessa de Deus. Quando a mente gritava, você vai faltar dinheiro, ela declarava, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo a sua riqueza, na glória em Cristo Jesus. Quando os pensamentos sussurravam, seus filhos vão sofrer, ela respondia, derramo a minha alma dentro de mim, pois bem me lembro de quando eu andava com a multidão, guiando-a em procissão à casa de Deus. Sabe o que aconteceu? Em 3 meses, ela conseguiu um emprego melhor. Em 6 meses, mudou-se para uma casa maior. Em 1 ano, estava administrando o próprio negócio. Mas o mais impressionante não foram as mudanças externas. Foi a transformação interna. Ela se tornou uma mulher de fé inabalável, uma guerreira de oração que hoje ensina outras mulheres a vencerem a batalha da mente. Ou pense em Moisés, diante do Mar Vermelho. Imagine a tempestade de pensamentos que deve ter passado pela sua mente. O povo vai morrer aqui. Eu falhei como líder. Talvez eu entendi errado a voz de Deus.
Mas no meio desses pensamentos humanos, Deus falou: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E o impossível aconteceu. O mar se abriu. Lembra de Gideão? Deus o chamou de homem valente. Mas ele respondeu: Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Gideão estava alimentando pensamentos de abandono, de derrota, de insignificância. Mas Deus não mudou de opinião sobre ele. Deus continuou vendo um valente guerreiro, onde Gideão via apenas um homem fraco. A Bíblia está cheia de pessoas que tiveram que aprender a discernir entre a voz de Deus e os sussurros da dúvida. Davi escreveu no Salmo 42:5: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Davi estava literalmente conversando com sua própria alma, repreendendo os pensamentos negativos e redirecionando sua mente para a esperança. E Elias, depois de uma grande vitória no Monte Carmelo, ele fugiu com medo de Jezabel e pediu a Deus para morrer. Mas Deus não o repreendeu. Ele o alimentou, o fez descansar e depois lhe mostrou que ainda havia 7.000 que não haviam dobrado os joelhos diante de Baal. Deus transformou o desespero de Elias em uma nova comissão. Há alguns anos, conheci um homem que estava à beira do suicídio porque sua mente o convencia de que ele era um fracasso total. Empresário falido, casamento destruído, filhos distantes, ele acreditava que seria melhor para todos se ele simplesmente desaparecesse. Mas numa madrugada, ele clamou: Deus, se o Senhor existe, me dê uma razão para viver. A resposta não veio como um raio, mas como uma paz que inundou seu coração. Ele começou a questionar cada pensamento destrutivo. Isso é verdade, segundo Deus? Isso edifica ou destrói? Isso me aproxima ou me afasta do propósito de Deus? Hoje, ele é um conselheiro que ajuda pessoas em situações similares, prova viva de que Deus pode transformar uma mente cativa em uma mente livre. A vitória sobre os pensamentos de medo não é teoria, é realidade na vida de todos que aprendem a discernir a voz de Deus em meio ao barulho da mente humana. Agora eu quero que você imagine sua mente como um jardim. Todo jardim tem 2 tipos de sementes: as que o jardineiro planta intencionalmente e as ervas daninhas que crescem sozinhas. Os pensamentos de fé são como as sementes boas que você precisa plantar todos os dias. Já os pensamentos de medo são como as ervas daninhas. Eles crescem naturalmente se você não cuidar do seu jardim mental. Pense nisso. Você não precisa plantar ervas daninhas para que elas cresçam. Basta não cuidar do jardim. Da mesma forma, você não precisa se esforçar para ter pensamentos negativos. Eles vêm naturalmente numa mente que não está sendo cultivada com a palavra de Deus. Mas para ter um jardim bonito, você precisa plantar as sementes certas, regar todos os dias, arrancar as ervas daninhas antes que elas tomem conta. Quando você acorda de manhã, que tipo de sementes você está plantando no jardim da sua mente? Você está regando os pensamentos de fé com oração e adoração? Ou está deixando as ervas daninhas do medo crescerem livremente? Sua mente é como um rádio que pode ser sintonizado em diferentes frequências. Existe a frequência do medo, onde toca constantemente músicas de ansiedade, preocupação e dúvida. Existe a frequência do mundo, onde toca notícias ruins, comparações e competição. Mas também existe a frequência de Deus, onde toca constantemente amor, esperança, fé e propósito. O problema é que muitos de nós acordamos com o rádio da mente já sintonizado na frequência errada. Você já percebeu que é mais fácil acreditar numa notícia ruim do que numa promessa de Deus? É mais fácil imaginar o pior cenário do que visualizar a bênção que Deus tem preparado? Isso acontece porque nossa mente, sem Cristo, está naturalmente sintonizada na frequência do medo. Mas como cristão, você tem o poder de mudar a frequência. Você pode pegar o dial da sua mente e sintonizar na frequência de Deus. E sabe qual é o segredo? É a mesma coisa que você faz com um rádio. Você precisa sintonizar todos os dias, porque o dial sempre tende a desafinar. Pense na sua mente como uma fortaleza. Toda fortaleza tem muralhas que a protegem de invasores. Suas muralhas mentais são construídas com a
Palavra de Deus. Cada versículo que você memoriza, cada promessa que você declara, cada oração que você faz, tudo isso constrói muralhas mais altas e mais fortes ao redor da sua mente. Mas quando você negligencia a oração, quando você para de ler a Bíblia, quando você não vigia seus pensamentos, as muralhas começam a ter brechas. E é através dessas brechas que os pensamentos de medo invadem sua fortaleza mental. Hoje eu quero te fazer algumas perguntas que podem mudar sua manhã e, quem sabe, sua vida. Qual foi o primeiro pensamento que você teve quando acordou hoje? Foi um pensamento de gratidão ou de preocupação? Foi um pensamento de fé ou de medo? Porque o primeiro pensamento do dia é como a primeira nota de uma sinfonia. Ele dá o tom para todo o resto. Quando você se olha no espelho, você ouve a voz de Deus dizendo: "Este é meu filho amado." Ou você ouve a voz da crítica dizendo: "Você não é o suficiente." Qual dessas vozes você escolhe amplificar? Na hora do almoço, quando você está comendo, sua mente está presente, desfrutando da provisão de Deus, ou ela está no futuro, criando cenários de catástrofe? Você está alimentando seu corpo e deixando sua mente morrer de fome espiritual? Quando você deita para dormir, você entrega suas preocupações a Deus ou você as carrega como se fossem sua responsabilidade? Você lembra que Deus não dorme nem cochila, ou você age como se precisasse ficar acordado, preocupado porque Deus está tirando uma soneca? Sua mente é como um campo de batalha, onde duas vozes estão constantemente competindo: a voz da verdade e a voz da mentira. A voz da verdade diz: você é amado, você é capaz, você é abençoado. A voz da mentira diz: você é rejeitado, você é incapaz, você é amaldiçoado. A pergunta não é se essas vozes vão falar, elas vão. A pergunta é: qual delas você vai escolher ouvir? Qual delas você vai alimentar com sua atenção? Qual delas você vai permitir que dirija suas decisões? Hoje é o dia de você tomar o controle da sua mente. Hoje é o dia de você parar de ser vítima dos seus próprios pensamentos e começar a ser o jardineiro do seu jardim mental, o operador do seu rádio espiritual, o guardião da sua fortaleza interior. Agora eu quero que você pare tudo o que está fazendo. Respire fundo. Coloque a mão no seu coração e sinta as batidas. Cada batida é um lembrete de que você está vivo, de que Deus ainda tem propósitos para a sua vida, de que este não é o fim da sua história, é o começo de um novo capítulo. Vamos juntos buscar a face do Senhor. Vamos apresentar nossa mente diante do trono da graça. Vamos permitir que a presença de Deus invada cada pensamento, cada dúvida, cada medo que tem roubado nossa paz. Se você está dirigindo, diminua o volume do rádio. Se você está caminhando, procure um lugar onde possa parar por alguns minutos. Se você está em casa, encontre um cantinho onde possa ficar sozinho com Deus. Este é um momento sagrado. Este é um momento de encontro. Este é um momento de transformação. Feche seus olhos, ou se não puder fechar, apenas direcione seu coração para o alto. Porque nossa oração não depende da posição do corpo, mas da posição do coração. E neste momento, quero que você posicione seu coração na presença do Deus Todo-Poderoso. Comece comigo esta oração, não apenas com a boca, mas com todo o seu ser. Pai Celestial, eu venho à tua presença nesta manhã, reconhecendo que preciso de ti. Eu reconheço que tenho permitido que minha mente se torne um campo de batalha onde as vozes do medo têm gritado, mais alto que a tua voz de amor. Senhor, eu confesso que tenho alimentado pensamentos que não vêm de ti. Eu confesso que tenho dado crédito às mentiras da minha própria mente, ao invés de confiar nas promessas da tua palavra. Perdoa-me, Pai, por ter duvidado do teu amor, da tua provisão, do teu cuidado por mim. Eu declaro neste momento que tu és o Senhor da minha mente. Eu declaro que tu és o Senhor dos meus pensamentos. Eu te entrego cada ansiedade, cada preocupação, cada medo que tem roubado minha paz. Eu não quero mais carregar o peso de pensamentos que não vêm de ti. Senhor Jesus, tu disseste que conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. Eu quero conhecer a tua verdade sobre mim. Eu quero ouvir a tua voz mais clara que qualquer outra voz. Eu quero que os teus pensamentos sejam os meus pensamentos. Espírito Santo,
Tu que habitas em mim, toma controle da minha mente. Renova o meu entendimento. Transforma a minha forma de pensar. Onde há medo, planta fé. Onde há dúvida, planta confiança. Onde há desespero, planta esperança. Eu rejeito toda voz que não vem de ti. Eu rejeito todo pensamento que me diminui e que me desencoraja, que me faz sentir abandonado. Eu escolho ouvir apenas a tua voz, que me chama de amado, de escolhido, de mais que vencedor. Senhor, eu te peço que coloques um filtro na minha mente, que eu possa discernir entre os pensamentos que vêm de ti e os pensamentos que vêm do inimigo. Que eu possa capturar todo o pensamento e submetê-lo à obediência de Cristo. Pai, eu entendo que esta é uma batalha diária. Eu entendo que precisarei fazer essa escolha todos os dias, todas as manhãs, talvez até várias vezes ao dia. Mas eu confio que tu me darás força para vencer. Eu confio que tu me darás sabedoria para discernir. Eu confio que tu me darás coragem para resistir. Agora, Senhor, eu te peço algo especial. Enquanto eu oro, coloca a tua paz no meu coração. Deixa que a tua presença encha este lugar. Deixa que a tua voz seja mais real para mim do que qualquer voz de medo ou dúvida. Senhor, neste momento eu sinto a tua presença como um bálsamo sobre minha alma ferida. Eu sinto que tu estás curando cada área da minha mente que tem sido atormentada por pensamentos destrutivos. Obrigado, Pai, porque tu não me abandonas na batalha. Tu lutas comigo e por mim. Agora, Senhor, eu quero interceder por cada pessoa que está ouvindo esta oração. Eu sei que não estou sozinho nesta batalha. Eu sei que existem milhares de irmãos e irmãs que também têm lutado contra os pensamentos de medo e dúvida. Pai, eu te peço pela minha irmã que acordou hoje pensando que não vai conseguir pagar as contas no final do mês. Senhor, lembra ela de que tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Mostra a ela que tu conheces todas as suas necessidades antes mesmo dela pedir. Coloca na mente dela as palavras de Jesus. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Eu te peço pelo meu irmão que está enfrentando uma doença e sua mente está sendo bombardeada com pensamentos de morte. Senhor, lembra ele de que tu és Jeová Rofé, o Deus que cura. Que ele possa ouvir a tua voz dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Enche a mente dele com fé na tua capacidade de restaurar e curar. Pai, eu intercedo por cada mãe que está ouvindo esta oração, preocupada com o futuro dos seus filhos. Senhor, lembra ela de que tu amas os filhos dela mais do que ela consegue imaginar. Coloca paz no coração dela. Mostra a ela que tu tens um plano maravilhoso para cada um dos seus filhos. Eu te peço por cada pai que está lutando com pensamentos de inadequação, sentindo que não é um bom provedor, não é um bom líder espiritual. Senhor, mostra a ele que tu não esperas perfeição, mas disponibilidade. Lembra ele de que tu podes usar vasos quebrados para fazer milagres. Senhor, eu intercedo por cada jovem que está ouvindo esta mensagem, cuja mente está sendo bombardeada com pensamentos de insegurança, de comparação, de não ser suficiente. Pai, mostra a eles que foram criados de forma única e maravilhosa, que eles possam ouvir a tua voz dizendo: eu te conheci antes de te formar no ventre da tua mãe. Eu te peço por cada pessoa que está passando por um divórcio e sua mente está cheia de pensamentos de fracasso, de rejeição, de que nunca mais será feliz. Senhor, cura as feridas do coração. Mostra que tu és o Deus dos recomeços, o Deus da restauração. Pai, eu intercedo por cada pessoa que perdeu o emprego e está sendo atormentada com pensamentos de que não tem valor, de que não vai conseguir sustentar a família. Senhor, abre portas que ninguém pode fechar. Mostra oportunidades que só tu podes criar. Eu te peço por cada servo teu que está no ministério, mas sua mente está sendo atacada com pensamentos de que não é capaz, de que não é ungido o suficiente. Senhor, lembra eles de que tu não escolhes os capacitados, mas capacitas os escolhidos. Senhor, eu intercedo por cada família que está ouvindo esta oração. Pai, coloca harmonia onde há conflito. Coloca compreensão onde há mal-entendidos. Que cada lar seja um lugar de paz, onde a tua presença habita e onde os pensamentos de medo não encontram lugar.
Eu te peço especialmente por cada pessoa que está pensando em desistir da vida. Senhor, mostra a eles que tu tens planos de paz e não de mal para dar-lhes futuro e esperança. Que eles possam ouvir a tua voz dizendo: eu te amo com amor eterno. Pai, eu intercedo por cada igreja, por cada pastor, por cada líder que está enfrentando batalhas mentais. Fortalece os servos que estão na linha de frente. Protege a mente deles dos ataques do inimigo. Que eles possam pregar com autoridade, porque conhecem a tua voz. Senhor, eu te peço por nossa nação, por nossos líderes, por nossa sociedade que está sendo bombardeada com mensagens de medo, de divisão, de hopelessness. Levanta homens e mulheres que carreguem a tua luz em meio às trevas. Senhor, eu te agradeço porque sei que tu ouviste cada palavra desta oração. Eu te agradeço porque tu és um Deus que responde, um Deus que age, um Deus que transforma. Neste momento eu sinto que algo mudou em mim. Eu sinto que algo mudou em cada pessoa que orou comigo. Pai, eu te agradeço porque tu não me deixas lutar sozinho. Tu não me criaste para ser prisioneiro dos meus próprios pensamentos. Tu me criaste para ter uma mente livre, uma mente em paz, uma mente que reflete a tua glória. Obrigado, Senhor, porque a partir de hoje eu vou olhar para cada pensamento de medo como uma oportunidade de exercer minha fé. Eu vou olhar para cada dúvida como uma chance de declarar as tuas promessas. Eu vou olhar para cada ansiedade como um convite para me aproximar mais de ti. Pai, eu te agradeço porque tu me deste autoridade sobre a minha própria mente. Tu me deste o poder de escolher em que vou pensar, em que vou meditar, em que vou focar, e eu escolho focar em ti, nas tuas promessas, na tua fidelidade. Senhor, eu declaro que a partir desta manhã, minha mente será um jardim bem cuidado, onde só crescem os pensamentos que vêm de ti. Eu declaro que minha mente será uma fortaleza e protegida pela tua palavra. Eu declaro que minha mente será um rádio sintonizado na frequência do céu. Eu te agradeço, Pai, porque tu me lembras que não importa quantas vezes eu tenha falhado no passado, quantas vezes eu tenha dado ouvidos às mentiras do medo, hoje é um novo dia, hoje é um novo recomeço. Hoje eu posso escolher pensar como tu pensas. Obrigado, Senhor, porque tu me ensinas que a batalha da mente não é uma guerra que eu preciso vencer sozinho. Tu lutas comigo, o Espírito Santo me ajuda. Jesus intercede por mim. Eu tenho todo o céu ao meu favor. Pai, eu te peço que sejas glorificado na minha mente renovada. Que cada pensamento de fé seja uma oferta de louvor para ti. Que cada momento de paz seja uma demonstração do teu poder. Que cada vitória sobre o medo seja um testemunho da tua grandeza. Senhor, eu te agradeço porque tu me lembras que alimentar a mente com a tua palavra não é opcional, é essencial. É o pão diário que minha alma precisa. É a vitamina espiritual que fortalece minha fé. É o antídoto contra os venenos do medo e da dúvida. Eu te agradeço, Pai, porque tu me prometes que se eu mantenho minha mente firme em ti, tu me conservarás em perfeita paz. Não uma paz parcial, não uma paz temporária, mas uma paz perfeita que excede todo entendimento. Obrigado, Senhor, porque tu me lembras que sou mais que vencedor através daquele que me amou. Que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar-me do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pai, eu entrego esta oração nas tuas mãos. Eu entrego cada pessoa que orou comigo nas tuas mãos. Eu confio que tu vais completar a obra que começaste hoje. Eu confio que tu vais nos ajudar a viver todos os dias com a mente de Cristo. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que a tua alegria seja nossa força. Que a tua presença seja nossa segurança. Que a tua palavra seja nossa fonte de verdade. Em nome de Jesus, o Príncipe da Paz, aquele que veio para que tivéssemos vida e vida em abundância, uma vida onde a mente é livre, onde os pensamentos são cativos da obediência de Cristo, onde o medo não tem lugar porque o amor perfeito lança fora todo temor. Amém e amém. Que assim seja na minha vida,
na vida de cada pessoa que orou comigo e na vida de todos que precisam desta libertação mental. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você chegou até aqui, se você orou comigo, se você abriu seu coração para receber esta palavra, eu quero te dizer algo muito importante. Você não é a mesma pessoa que era quando começou a ouvir esta mensagem. Algo mudou em você, algo se quebrou, algo se libertou. Você pode não sentir ainda, mas na dimensão espiritual, cadeias foram quebradas, fortalezas foram derrubadas, mentiras foram expostas, e a verdade de Deus começou a tomar o lugar que sempre deveria ter ocupado na sua mente. Você descobriu hoje que não precisa ser escravo dos seus próprios pensamentos. Você descobriu que tem autoridade sobre sua própria mente. Você descobriu que Deus tem um plano muito melhor para a sua vida mental do que você imaginava. Mas eu quero te dar um conselho muito prático. Não deixe que o sentimento de bem-estar que você está experimentando agora seja apenas um momento passageiro. Faça desta uma decisão permanente. Toda manhã, quando você acordar, lembre-se do que aconteceu hoje. Lembre-se de que você escolheu ouvir a voz de Deus ao invés das mentiras da sua própria mente. Amanhã, quando o primeiro pensamento de medo tentar invadir sua mente, você vai lembrar desta oração. Você vai lembrar que tem poder para rejeitar esse pensamento. Você vai lembrar que pode substituir a mentira pela verdade de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. A batalha da mente não é uma guerra que você vence uma única vez. É uma guerra que você vence todos os dias. Uma batalha de cada vez. Um pensamento de cada vez. Mas agora você tem as armas certas. Agora você sabe qual é a estratégia. Agora você conhece o poder que há em você. Lembre-se sempre, Deus não te alimenta com pensamentos de dúvida e medo. Quando esses pensamentos vierem, e eles vão vir, você saberá que não são de Deus. Você saberá que pode rejeitá-los. Você saberá que pode escolher pensar como Deus pensa. Você foi criado para uma vida de vitória, não de derrota. Você foi criado para uma vida de paz, não de ansiedade. Você foi criado para uma vida de fé, não de medo. E a transformação da sua mente é o primeiro passo para experimentar essa vida abundante que Jesus prometeu. Eu quero te encorajar a fazer algo hoje. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir. Você conhece alguém que tem lutado com pensamentos de medo? Você conhece alguém que tem sido atormentado por ansiedade? Você conhece alguém que precisa descobrir que Deus tem um plano melhor para a mente? Quando você compartilha esta mensagem, você não está apenas enviando um vídeo, você está sendo um instrumento de Deus para libertar outras pessoas. Você está sendo parte da solução para a epidemia de medo e ansiedade que tem atingido tantas famílias cristãs. Se esta mensagem tocou seu coração, se esta oração fez diferença na sua vida, por favor, deixe seu like. Não é apenas um botão, é uma forma de você dizer amém para a palavra de Deus. É uma forma de você confirmar que escolheu acreditar na voz de Deus ao invés das mentiras da sua própria mente. E se você ainda não é inscrito neste canal, eu quero te convidar mais uma vez. Clique em inscrever-se e ative o sininho. Porque todos os dias, bem cedinho, eu estarei aqui com uma nova palavra de fé, uma nova oração, uma nova dose de esperança para alimentar sua alma. Você merece começar cada manhã com a mente cheia de paz. Você merece acordar todos os dias lembrando de quem você é em Cristo. Você merece viver uma vida onde a fé é maior que o medo, onde a esperança é mais forte que a dúvida. Deus tem coisas maravilhosas preparadas para você. Deus tem vitórias que você ainda não imagina. Deus tem bênçãos que vão exceder suas expectativas. Mas tudo isso começa com uma mente renovada, uma mente que pensa como Deus pensa. Então vá em paz, vá com fé, vá com a certeza de que Deus está contigo. E lembre-se, você não é mais prisioneiro dos seus próprios pensamentos. Você é livre, você é amado, você é mais que vencedor. Que Deus te abençoe grandemente. Até amanhã, bem cedinho, para mais uma manhã de fé, esperança e vitória. Fique na paz do Senhor.